Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Mais uma palavra poderosa ao teu coração, mais uma live da nossa amada série Reinando em Vida. Gente, por que o nome dessa nossa série é Reinando em Vida? Justamente porque a revelação do que você vai ter durante toda a série, durante cada live, isso vai fazer com que você tenha uma revelação profunda para que você realmente reine em vida, tá bom, gente? Então é muito bom você reouvir as lives, porque realmente isso vai mudar muita concepção dentro do teu coração. E hoje, gente, vamos para a nossa 7ª live. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Vamos a mais uma revelação. Fecha teus olhos e fale assim agora: Espírito Santo, me revela a verdade do que será falado através dessa live, através da boca do Vinícius. Fale comigo, ao meu coração, testifica a verdade, para que eu viva a plenitude do teu amor e graça, Senhor. E também que eu reine nessa vida, através de ti, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos que vamos? Então compartilha a live, dá seu like, não esquece. E vamos que vamos nesse conteúdo incrível. Gente, tem um link aí, se você quiser se tornar membro do canal, clica aí e se torne membro. Tem vários benefícios lá para você e você ajuda o ministério, tá bom? Então vamos lá. Meus amados, o tema da live de hoje é o evangelho que Paulo pregou. E eu começo com uma pergunta. Vamos ver se alguém mata a charada aqui. Gente, isso aqui é muito específico, é profundo, é muito top, viu? O que vocês vão ouvir hoje. É muito revelador. Então, eu queria fazer uma pergunta. Que evangelho vocês acham que Paulo pregou? Escreve aí no chat. Qual evangelho que Paulo pregou? Mas, gente, especificamente, tá? Qual foi o evangelho? O amor, de amor, que mais? O evangelho da graça, que mais? Da graça. Vamos lá. Da graça. Gente, isso é uma verdade. Mas o que Paulo pregou do evangelho da graça, que foi algo crucial? O que vocês acham? Dentro do evangelho da graça que ele pregou, qual foi um assunto predominante onde houve uma conversão de muitas pessoas na época? O que vocês acham? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? O que vocês acham, gente? O amor? Vamos lá. Que mais? Quem dá mais? A nova aliança? Quem dá mais? É algo que a gente está falando, gente, todas as lives. A cruz, cristianismo, amor, não. Fomos libertos da lei, quase. Vamos aqui mais. Nova aliança. Bem, gente, vamos começar
e chega de mistério, né? Eu vou chegar lá no ponto crucial, que tudo que vocês falaram aqui tem sentido, tá, gente? Mas eu quero falar algo assim muito pontual, que é algo que eu tenho insistido muito em todas as lives, tanto da live Confiança, das lives da série Confiança, quanto nessas lives aqui da série Reinando em Vida. Gente, uma coisa que você deve erradicar totalmente da tua mente, essa é a ideia de que o perdão dos pecados é um ensinamento simples. Muitas pessoas consideram essa ideia aí de perdão de pecados é muito simples. E aí eu te pergunto, pensa um pouco aí. Se é realmente um ensinamento simples, por que nós vemos aí tantos cristãos que evitam esse ensinamento e são derrotados pela falta de entendimento? Gente, o poder do evangelho, ele consiste em viver cada momento abundantemente, tendo confiança de que todos os seus pecados foram perdoados. Gente, eu estou falando isso desde a primeira live. Eu quero que isso se torne uma verdade poderosa no seu coração. Agora vamos comparar o contrário. Gente, esse modo de vida, de viver tendo um sentimento perpétuo de culpa e condenação, quando são associados ao pensamento de que quando você peca, a comunhão com Deus é quebrada, e que Ele não responde mais às suas orações, fica afastado de você, fica chateado com você, até que você se arrependa, confesse todos os pecados. Muitas acham que esse entendimento na verdade, esse entendimento é o avesso da revelação do perdão dos pecados. É a culpa, é a condenação, que Deus está chateado com você, que o Espírito Santo não vai retornar e que você tem que confessar os pecados. Gente, muitos cristãos, eles têm essa impressão até hoje. Muitos, a maioria, de que a responsabilidade, gente, de manter o perdão de Deus cabe a eles por intermédio do que eles fazem. Então, gente, como pode o perdão pelos pecados ser um ensinamento simples? Não é simples, gente. E existem aí muitos cristãos e até mesmo pastores, pregadores, líderes, alguns com títulos maravilhosos, credenciais, gente, de escolas da Bíblia, que ainda estão confusos acerca do ensinamento do perdão. E o melhor jeito de você entender o evangelho, gente, não é basear o evangelho no que você tem ouvido aí de várias fontes, mas você voltar lá no passado ao que os apóstolos pregaram na igreja primitiva, lá no comecinho. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos examinar o que Paulo, que é o apóstolo da Nova Aliança, pregou. E é isso que esse ponto aqui é muito importante. E além de tudo, gente, ele era o apóstolo a quem Deus enviou para pregar o evangelho da graça. Ele foi enviado para isso. E ele recebeu mais revelações da Nova Aliança e da graça do que os outros apóstolos todos juntos. E ele foi responsável para escrever mais de 2 terços da Bíblia, gente. Quer dizer, 2 terços do Novo Testamento, melhor. A pregação de Paulo, gente, era cheia de poder. E para começar a entender o que ele pregou, vamos contar a história lá que está em Atos 14. Se você tiver a sua Bíblia, abra. A partir do verso 8. Gente, lá em Listra, havia um homem que ele era paralítico dos pés. Ele era aleijado desde o nascimento dele. E ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para aquele homem e viu que o homem tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz para aquele homem: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Agora aqui, gente, presta atenção. Observe aqui uma situação muito importante. Como o Espírito Santo descreve esse homem aqui? Primeiro, número 1, ele estava sem força em seus pés. Número 2,
ele era deficiente desde o ventre da sua mãe. E número 3, ele jamais tinha andado. O Espírito Santo aqui, gente, usou 3 diferentes descrições para enfatizar que o homem não podia andar e estava enfrentando uma situação impossível aparentemente. Mas, no entanto, meu amado, quando ele ouviu Paulo falando, ele ficou cheio de fé para ser curado. E como esse homem ficou cheio de fé? Gente, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O homem de Listra, gente, ele ficou cheio de fé porque ouviu a palavra de Cristo. A maioria das traduções da Bíblia, não sei como está na sua Bíblia aí, consta que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você estudar a palavra original em grego para Deus aqui nesse verso, você vai ver que não está usando a palavra theos, que significa Deus, e sim Christos, que significa Cristo. Então a fé, gente, não vem pelo simples ouvir a palavra de Deus. Porque olha só, a palavra de Deus abrange tudo na Bíblia. Tudo. Incluindo os 10 mandamentos, a lei de Moisés, a velha aliança. Então não há liberação de fé quando você ouve, por exemplo, um ensinamento sobre os 10 mandamentos. A fé vem somente pelo ouvir a palavra de Cristo. Pega essa chave. Agora, isso não significa, gente, que você deve ouvir somente pregações dos trechos da Bíblia, que são as frases que Jesus falou. Não, não e não. Ouvir a palavra de Cristo, gente, é ouvir a pregação e o ensino filtrados através da nova aliança da graça. É usar o óculos da nova aliança, da obra consumada de Jesus em toda a Bíblia. Somente quando Cristo é pregado, a fé é transmitida. Você pode pregar, gente, de Gênesis a Apocalipse, sob a perspectiva de Jesus e da graça dele. Cristo está oculto no Antigo Testamento, gente. E ele é revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, você encontra sombras de Cristo. Por exemplo, nas 5 ofertas em Levítico, ou no tabernáculo de Moisés, e nas figuras dos sacerdotes, gente, permitindo ao ministro da nova aliança esboçar Cristo, extrair Cristo destas passagens bíblicas. Eu já fiz isso aqui. Quando Cristo é pregado, a fé é transmitida. Pega essa chave. Quando Cristo é pregado, a fé é transmitida. Tá pegando a chave, gente? Olha só, vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, eu amo falar de Jesus, gente. Amo demais. E o que Paulo pregou? Vamos voltar ao homem de Listra lá. Vamos lá. Gente, o que será que Paulo estava pregando que era tão poderoso a ponto de conceder uma fé naquele homem que o levou a crer na cura dele? Mesmo em uma situação impossível. O que você acha que Paulo estava pregando especificamente para aquele homem ser curado? O que você acha, gente? Perguntando de novo. O que vocês acham que ele estava pregando? Sobre que assunto? Sobre que assunto? Já dei várias chaves aqui. Sobre que assunto? Opa, Samuca! Sobre o amor de Cristo ou o perdão dos pecados? Olha só, gente. Vamos entrar num ponto aqui que eu quero que você preste muita atenção. Por isso que eu tenho falado muito sobre isso em todas as lives. Nós vamos olhar lá, gente, a passagem. Se você olhar a passagem, você lê a passagem, você vai ver aí, a Bíblia diz somente que Paulo estava o quê? Pregando o Evangelho. Ali o Francisco falou o Evangelho de Cristo. Ele estava pregando o Evangelho em Listra. Só falou isso. Gente, ali não diz que ele estava ensinando sobre cura divina. Você pode falar, Vinícius, ele deve ter sido curado porque ele estava ensinando sobre cura. Não. Gente, agora existe espaço para ensinar cura divina. É uma realidade.
Eu não quero que você me entenda errado aqui. Eu tenho uma série aí, por exemplo, no canal chamada Jeová Rafá sobre cura divina. Salvo engano, foram 12 ou 13 lives. Mas a fé para a cura não vem apenas quando você ouve ensinamento sobre cura, gente. É isso que eu quero que você entenda. A fé para a cura também pode vir quando você simplesmente ouve o evangelho. Tá pegando as chaves, gente? Mas em todo caso, gente, sabe o que é que eu falo? Eu queria saber. Eu acho que você também quer saber o que Paulo pregou em Listra. Sabe por quê, gente? Se ele pregou, o que ele pregou em Listra foi tão poderoso que fez um homem criar a fé no coração para ser curado, um homem que nunca andou, se levantar e andar. Você também não queria saber, gente? Sabe por quê? Eu ia pregar o mesmo que ele pregou. E aí a gente pode perguntar, mas gente, como o Espírito Santo pode deixar de mencionar algo tão importante na Bíblia? Se ele tivesse registrado isso na Bíblia, eu ia pregar a mesma coisa que Paulo. Não é, gente? Mas eu quero que você tenha calma aqui. Olha só. Se você for, por isso que eu digo que, por vezes, nós temos que ler o contexto da passagem. E se você for lá, gente, lá no capítulo anterior, depois eu quero que você leia tudo aí, se você quiser, lógico. Gente, se você for lá no capítulo anterior, lá no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo, ele tinha preservado um exemplo do evangelho que Paulo pregava aonde quer que fosse aqui. Aonde Paulo ia, ele pregava isso. E ali, lá em Atos 13, está o sermão de Paulo, registrado para nós pelo Espírito Santo, palavra por palavra. E Paulo ali falou sobre muitas coisas, mas gente, eu quero que você perceba por si mesmo qual era o principal motivo da mensagem de Paulo e no que ela culminava. O que aquilo ali trazia de efeito às pessoas que ouviam aquela pregação de Paulo. E eu vou ler para você aqui Atos 13, dos versos 38 e 39. Olha o que diz, gente. É incrível isso aqui. E depois eu vou te perguntar o que você acha aqui. Gente, eu vou ler e você vai responder, tá? O que é tão poderoso que Paulo pregou que fez aquele homem andar? Olha o que ele fala aqui em Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Pegou a chave, gente? O que era tão poderoso que Paulo pregava aqui? Em todos os seus sermões. Aonde ele ia, ele pregava isso aqui, gente. Qual foi a palavra aqui, o mais poderoso que ele pregou aqui, que você acha que eu falei? Que ele pregou que fez aquele homem levantar. O Samuel matou a charada. Gente, aqui é o seguinte. O poder do evangelho que Paulo pregou é encontrado no perdão de todos os pecados. Perdão de todos os pecados para todo aquele que crê. Isso tem que ser muito claro para você. Gente, não existe outra qualificação para ser perdoado dos seus pecados. Na antiga aliança, ela estava fundamentada na justificação pelas obras, obediência à lei. Você precisava ter um bom desempenho para ser perdoado. Mas na nova aliança, agora, na graça de Deus, é fundamentada inteiramente na justificação pela fé, ou seja, crer em Cristo Jesus. Gente, você consegue perceber essa diferença radicalíssima? Isso é uma libertação. A exigência, gente, não está mais sobre você, mas sobre Cristo. Esta é a boa nova, gente, do Evangelho. Todos aqueles que crerem em Jesus recebem perdão de todos os pecados e são justificados de todas as coisas. Gente, isso não é uma notícia incrível? Uma boa nova? Não há nada melhor que isso. E todos aqueles que creem em Jesus, gente, recebem esse perdão.
Eu posso, gente, imaginar como aquele homem de Listra lá, esse homem que estava lá em Listra, imagine quando ele respondeu, quando ouviu Paulo anunciando que ele poderia ser justificado de todas as coisas se apenas cresce em Jesus. Aquele homem lá paralítico. Gente, quando aquele homem ouviu Paulo pregando sobre a boa nova de Cristo, a fé veio, encheu o coração dele. Eu imagino aquele homem, gente, com lágrima nos olhos. Ele deve ter ignorado as pernas defeituosas dele. Ele esqueceu que ele é aleijado por um momento. Eu creio nisso. E ele rejeitou cada pensamento de que ele tinha aquelas pernas daquele jeito desde o nascimento. Sabe por quê? Por estar sendo punido por seus pecados. Que muitos devem ter falado para ele. Ou pelo pecado dos seus pais, dos seus avós. Meus amados, em lugar disso, gente, em lugar disso, ele deve ter acreditado com todo o coração dele que se cresce em Jesus Cristo, ele seria perdoado de todos os seus pecados. Eu vejo a cena, gente, eu gosto de imaginar a cena. Eu imagino esse homem chocado, com lágrima nos olhos, sufocado pelas lágrimas. E ele murmurou, ele deve ter murmurado assim, eu creio nisso. E naquele momento que ele falou, eu creio, ele ouviu uma voz forte dizendo para ele, levante-se, fica em pé. Era Paulo, dando uma ordem àquele homem. E antes que tivesse tempo de hesitar, antes ele se viu saltando sobre os seus pés, com alegria. E pela primeira vez, meus irmãos e irmãs, em sua vida ele andou. Gente, que coisa mais linda isso. Gente, o evangelho, ele transmite fé ao teu coração. E você tem que observar aqui que Paulo não precisou colocar as mãos sobre aquele homem. Gente, Paulo ele não colocou as mãos sobre o homem para curá-lo. Não houve um apelo. Ninguém foi convidado para ir ao altar para receber cura. A fé para ser curado veio sobre aquele homem simplesmente quando ele ouviu o evangelho de Jesus Cristo. Quando as pessoas estão sentadas, gente, e ouvem, quando você está aí ouvindo o evangelho da graça de Jesus e a pregação da obra consumada dele, milagres de cura acontecem. Eu creio, gente, enquanto eu falo sobre isso aqui, pessoas doentes são curadas, porque isso vai fazer com que uma fé pulse no teu coração tão forte, que isso é a fé suficiente para você receber a sua cura. Seja ela emocional, seja ela física, seja qualquer tipo de problema que você está passando. Meus amados, quanto mais revelação você tem sobre a obra consumada de Jesus, mais recebe uma liberação de fé para qualquer situação, mesmo as aparentemente impossíveis. Esse é o poder do ouvir, gente. Ouvir o evangelho de Jesus. E é desse modo que a fé surge. Quanto mais de Jesus você ouve, quanto mais você ouve, mais da sua graça você recebe. E quanto mais revelação você tem da obra consumada de Jesus, mais você recebe uma liberação de fé no teu coração para qualquer situação, mesmo situações impossíveis. E por isso, gente, ser algo tão simples, tão incrível, tão maravilhoso, existe uma perseguição contra o evangelho da graça. E algo que eu vou falar aqui, gente, que é muito sério. Existe um preço a ser pago por pregar o evangelho que Paulo pregou. Gente, se Paulo, eu creio, se ele fosse vivo hoje, ele ia encontrar uma dificuldade imensa de pregar o evangelho nos dias de hoje. Porque, gente, quando você prega essa verdade, haverão insultos, perseguições. Mas a perseguição vem, gente, principalmente de pessoas que acreditam na justificação por meio da lei. Que estão lá, impregnadas na velha aliança ainda. Que acham que através dos seus esforços próprios vão obter algo de Deus.
Isso, gente, é consistente com o que o próprio Jesus experimentou. Quando ele viveu nessa terra, o único povo que ele não conseguiu, recebê-lo, foram os fariseus, que eram os especialistas da lei. Eles conheciam a lei pelo avesso, gente. Conheciam a lei, cada letra da lei, mas eles não conheciam o autor da lei, que estava ali de frente com eles, diante deles. E isso, gente, nos mostra que o legalismo, ele cega as pessoas. Pessoas legalistas, gente, têm olhos que não veem, têm ouvidos que não ouvem. Mas por outro lado, aqueles que reconheceram que eram pecadores perdidos, lá, as prostitutas, os coletores de impostos, os corruptos, os rudes pescadores, as pessoas que eram discriminadas socialmente, elas não conheciam a lei, como os fariseus, mas receberam e recepcionaram a Jesus com alegria. Aí você pode falar, Vinícius, mas peraí, o que você está pregando realmente vem de Deus, vem do Senhor? Quando você prega isso, não causa uma divisão? E, gente, vamos ver aqui o que aconteceu em Atos 13. Olha só, Paulo, gente, após Paulo terminar de pregar ali, os gentios, eles suplicaram que o mesmo sermão fosse pregado a eles no sábado seguinte. E a Bíblia registra que no sábado seguinte, quase toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir Paulo pregar sobre o perdão dos pecados, justificação pela fé por meio da cruz de Jesus e sobre a graça de Deus. Quase toda a cidade estava lá. Gente, para que uma cidade praticamente inteira aparecesse ali para ouvir Paulo, aquela boa nova que ele estava pregando deve ter se espalhado rapidamente por toda a cidade. Agora, repare aqui que existia um grupo de pessoas que estava muito infeliz com o que Paulo estava pregando. Os fariseus, que eu chamo também de máfia religiosa. A Bíblia, gente, diz que quando eles viram aquela multidão, diz lá, eles ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam com o que Paulo estava dizendo. Aqueles legalistas, gente, guardadores da lei, estão aí, hoje ainda. Até hoje existe essa máfia religiosa. Gente, a lei cega essas pessoas. Existe um véu sobre os seus olhos e eles não conseguem ver que a antiga aliança, a velha aliança, não vale mais hoje. E quando eles veem cristãos impactados pela graça, como nós, eles ficam cheios de inveja. Porque eles trabalham tanto, eles servem tanto, eles fazem tanta obra, eles fazem tanta campanha, eles fazem tanto jejum, eles fazem isso, fazem. E não é sobre fazer, é sobre feito em Cristo Jesus. Isso causa inveja. Eles olham, como é que pode? Como está conseguindo tantas bênçãos assim? Eu estou aqui servindo a Deus. Aquela sensação de autojustiça. Gente, Jesus não veio nos trazer leis e mais leis. Ele veio para nos trazer vida abundante através da graça dele. E quando aqueles fariseus viram os cristãos sob a graça recebendo milagres, bênçãos, transformação pelo poder de Jesus Cristo e sendo vestidos com sua perfeita justiça, sem obras, sem qualquer esforço próprio, eles endoidaram, gente. Eles ficaram cheios de inveja. Na sua inveja, eles negaram, eles blasfemaram, eles se opuseram a Paulo ali. A divisão, gente, foi causada não porque Paulo não estava pregando o evangelho de Cristo, mas precisamente, sabe por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho da graça que vinha do Senhor.
Gente, a graça, ela se opõe à tradição do homem. Ela faz dos esforços próprios do homem um nada. E faz de Jesus um tudo. E isso irritava aquela máfia religiosa nos dias de Jesus. Gente, o sermão de Paulo, ele terminou com um firme alerta para aqueles que se recusaram a crer na graça e no perdão de Deus na nova aliança. Olha, depois lê lá, Atos 13:41. Olha o que Paulo falou. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Gente, essa advertência aqui de Paulo, dada por ele, não era para toda aquela congregação ali. Era somente para aqueles que rejeitaram o evangelho da graça. E você pode reparar, aqueles que cegamente insistiram em ater-se sobre a justificação pela lei de Moisés, gente, eles não vão acreditar de jeito nenhum quando eles ouvem sobre a justificação pela fé. E dirão em seus corações que isso é bom demais para ser verdade. Gente, eu ouço muito isso. Isso é bom demais para ser verdade, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Eu já fiz esse questionamento, gente. Quando eu comecei a receber a revelação da nova aliança e da graça, eu falei, não é possível ser tão simples. Mas o coração lá, ó, o Espírito Santo testificava, é isso aí, Vinícius. Um grande exemplo que eu tenho muito próximo de mim era minha irmã, gente, que era extremamente religiosa, a Regina. Eu falei sobre a graça. Eu dei livro para ela. Eu preguei para ela. Eu entreguei, ela assistiu algumas lives e ela não tinha jeito. E um dia eu falei, minha irmã, não vou falar mais nada. Espírito Santo com o Senhor. E um dia ela teve que sonhar, Jesus aparecer em sonho para ela e falar para ela assim: a nova aliança é a verdade. A graça é a verdade. Aí ela acreditou. Gente, a lei é um véu sobre os seus olhos. Eu falo do óculos da nova aliança, eu gosto de falar isso aqui, gente. Por exemplo, eu tô aqui com a Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ela tem as letras grandes. Gente, se eu tirar o óculos, tá tudo embaçado, tá tudo distorcido. Eu não enxergo direito. Eu posso ler alguma coisa aqui e achar que tô lendo uma coisa, mas é outra. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso de um óculos para ver. O óculos da nova aliança faz com que você entenda a plenitude da palavra. De Gênesis a Apocalipse. Você vai ver Jesus em cada página da palavra. Gente, a lei é um véu sobre os seus olhos. E aí, as pessoas que têm esse véu, eles não conseguem ver a graça. Mas louvado seja o nosso Abba Pai, gente. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o homem justo do Deus justo foi removido para sempre. Mas você tem que crer nisso. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito, o véu, gente, do templo, ele foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. O véu, gente, é uma figura da lei de Moisés. E uma vez que a lei foi removida, o homem foi justificado pela fé no sangue de Jesus. E o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Não é bom demais para ser verdade, gente? É maravilhoso. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo e a Boa Nova é a Boa Nova para nós hoje. Jesus não veio para nos trazer leis, mas vida abundante por meio da sua graça, repito. Agora vamos voltar à questão do evangelho da graça causando divisão que a gente está falando aqui. Gente, aí eu pergunto, é possível pregar o evangelho da graça, pregar a nova aliança e provocar divisão ao ponto das pessoas quererem às vezes até te expulsar da sua cidade? Sim, gente, sabe por quê? Eu falo aqui, a Cel Fontes
que está aqui, ela está na live, a Cel Fontes, que mora em Angola. E ela não me deixa mentir. Existem países, gente, que isso é uma realidade hoje em dia. Continentes. Ela mora em Angola. O continente africano, gente, ele é dividido ali entre religião, aquela religiosidade braba, e também muitas seitas. O evangelho da graça é muito pouco difundido ali na África. Pessoas são expulsas das cidades quando pregam o evangelho da graça. E Paulo aqui, gente, isso aconteceu na igreja primitiva também, como acontece hoje. Paulo lá, ele estava pregando ousadamente no Senhor e pregando a palavra da sua graça. Quando bem, você pode ver lá no próximo versículo, em Atos 14:4. Ó, quase ninguém conhece. Cel Fontes está falando aqui. Ô Jesus. Senhor amado, eu sei que o Senhor precisa de pessoas para levar esse evangelho da graça, essa verdade, Senhor, ao continente africano. E eu oro, Senhor, que pessoas surjam, pessoas como Cel Fontes, mas ela é sozinha, de mais pessoas ousadas naquele continente para levar essa verdade do evangelho e libertar tantas pessoas que estão lá aprisionadas às seitas e à religiosidade. Levanta essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, Deus amado. Oh, glória a Deus. Gente, se você vê lá em Atos 14:4, você olha ali mais para frente, você descobre que o povo lá, ele ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E houve ali, gente, uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes. E eles queriam maltratar os discípulos e apedrejá-los. E fica claro que quando você prega, gente, essa mesma boa nova que Paulo pregou, isso não significa que todos vão se unir e falar aleluia, glória a Deus. Não, gente. Haverão aqueles que vão querer expulsar você da sua cidade. Vão dizer todo tipo de coisa sobre você, vão tentar denegrir sua imagem, o seu caráter. Eu já sofri muitas críticas. Mas só porque houve divisão, gente, isso não significa que o que Paulo pregou não era verdade. E é precisamente, gente, por isso que Paulo advertiu que mesmo quando Deus declara algo tão bom, existem aqueles que se recusam a acreditar. Atos 13:41 diz assim: vós não crereis se alguém vô-la contar. E se você estiver crendo, gente, no Senhor, para viver uma virada miraculosa, esteja seguro de que você está ouvindo a palavra da graça, a verdade da nova aliança, e não a palavra da lei, da velha aliança. É por isso que o evangelho que Paulo pregou, gente, não é um evangelho para agradar o homem, não. Paulo não pregou para ser bem-vindo em todos os lugares onde ele ia. Ele pregou a verdade do evangelho, mesmo quando isso significou ele ser apedrejado por seus oponentes e ser expulso das cidades. Ele fez isso porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então se certifique de que você está ouvindo realmente o evangelho que Paulo pregou. E a Bíblia declara que o Senhor testemunhou lá em Atos 14:3. Diz assim: o Senhor testemunhou pela palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha só, o Senhor testemunha somente pela palavra da sua graça. E se você está crendo no Senhor para uma virada incrível, ou quer ver mais poder aí na sua vida, no seu corpo, nas suas finanças, na sua carreira, no seu ministério, então esteja seguro de que você está ouvindo a palavra da sua graça e não a palavra da lei. E a propósito, gente, observe aqui como Paulo, ele teve de pregar primeiro antes que o Senhor testemunhasse pela palavra da sua graça com sinais e maravilhas. Pregar as boas novas primeiro é algo coerente com o estilo de Jesus, gente. Por onde quer que fosse, Paulo pregava intensamente para multidões.
Assim como Jesus, ele pregava primeiro. Não era assim? Jesus pregava e depois curava. E existem muitas pessoas que desejam que nós oremos por elas para a cura. Gente, tem pessoas que não estão interessadas em ouvir o evangelho, ou qualquer ensinamento ou pregação, não estão afim. Elas querem orar pela cura delas. Mas, gente, o modo de Deus é sempre ensinar e pregar primeiro, criar fé no seu coração através da palavra de Cristo, seguindo-se da cura. Porque se você não crê que você é curado, você não será curado. Ele confirma a palavra da sua graça com sinais e maravilhas. Ele confirma através do milagre. Gente, aí eu te falo hoje, você que está aqui nessa live, você está passando por uma situação impossível hoje. Impossível. Possível não é milagre. Impossível é milagre. Agora, você está crendo no Senhor para um avanço com relação a essa situação? Gente, se for isso, eu encorajo você a apropriar-se primeiro dos bons ensinamentos que são cheios da boa nova de Jesus. A fé, ela vai ser concedida a você na medida em que você ouvir mais e mais sobre Jesus. Você vai parar de se preocupar consigo mesmo quando você fizer isso. Suas perdas, suas fraquezas. E você vai começar a ser plenamente ocupado com Jesus, vai ser ocupado com a beleza de Jesus, vai ser ocupado com a perfeição de Jesus e vai ser ocupado pela graça dele. Gente, meu único desafio hoje é pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou e não outro evangelho. Pregar qualquer outro evangelho era um assunto sério para Paulo. Na verdade, gente, Paulo ele pronunciou uma maldição dupla para aqueles que pregassem um evangelho diferente. Sabia disso? Gálatas 1:8, Paulo disse assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E como se essa maldição aqui não fosse suficiente, lá em Gálatas 1:9, no outro versículo ele fala assim: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus amados, e eu tomei uma decisão. Eu decidi que as pessoas podem dizer o que quiserem sobre mim, gente. Eu não vou ficar debaixo de nenhuma maldição por pregar outro evangelho qualquer. Só o evangelho que Paulo pregou. O poder... Gente, agora olha só. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Para quem, gente? O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Para quem? Para todo aquele que guarda a lei de Moisés? Sim ou não? Não. Para todo aquele que confessa todos os seus pecados? Sim ou não? Não. A Thaís fala que eu falo assim, não. Para todo aquele que jejua e faz longas orações? Não. Para todo aquele que crê? Sim. Para todo aquele que crê. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crer. Essa é a justificação pela fé que Paulo pregou. E, gente, é isso que eu vou pregar até a volta de Jesus. Ou até eu estiver aqui, mas eu creio que eu vou ver a volta dele. Sobre a nova aliança, gente, nós somos justificados não pelos nossos comportamentos corretos, mas por nossa crença correta em Cristo Jesus. Por meio de Jesus é pregado a você o perdão de todos os seus pecados. E eu vou falar isso até a última live. E aí eu te pergunto, você crê em Jesus? Com certeza todos que estão aqui creem em Jesus.
Então não deixe ninguém adicionar mais condições ao seu perdão. Você já está perdoado de todos os seus pecados, simplesmente porque você crê em Jesus. Ponto final. Nada mais, nada menos. Esse é o evangelho que Paulo pregou. E quando você se apropria dessa verdade e simplesmente acredita nela, você percebe o poder de Deus entrar na tua situação aí que você está vivendo e reverter isso em bem. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Hoje a live foi um pouquinho mais curta. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de orar com você agora. Senhor amado, eu oro agora com os meus irmãos e irmãs. Que essa revelação seja profunda nos corações, Senhor. Que eles tenham essa revelação da graça da nova aliança. Espírito Santo, testifica aos corações essa verdade, para que eles comecem a viver a plenitude da tua graça, do teu amor, para que eles se levantem, Senhor, e através dessa restauração em seus corações, eles se tornem verdadeiramente novas criaturas em ti e levem isso às outras pessoas através das suas ações de amor, Senhor. Oh, Senhor amado, eu te agradeço por ter o privilégio de estar falando de ti aqui para tantas pessoas, Senhor. Pessoas sedentas para conhecer a verdade. E só quem testifica a verdade é o Senhor, Espírito Santo. Fale aos corações, revela essa verdade e que a vida dos meus irmãos e irmãs nunca mais seja a mesma. E eu vejo aqui, pela fé, que pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem de hoje, assim como Paulo pregou lá em Listra, e aquele homem que nunca andou, se levantou e andou. Eu falo assim como Paulo, levante e ande. Isso eu falo levante e ande para algumas pessoas aqui. Pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, qualquer tipo de problema. Levante-se agora, sacode a poeira e siga. Porque você é perdoado de todos os teus pecados através de Jesus Cristo. Você é justificado somente pela fé em Cristo Jesus. E você recebeu essa verdade hoje. Isso criou uma fé no teu coração. E eu falo para que você levante e recomece a sua vida hoje, agora, nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Gente, eu via pessoas aqui extremamente impactadas. Obrigado, Jesus amado, obrigado, Senhor, obrigado, meus irmãos, amo vocês em Cristo, muito feliz de estar trazendo essa palavra para vocês, muito feliz. Continue assistindo os vídeos do canal, todos os dias tem devocional cedinho aí, 7 horas da manhã, tem um shorts que a gente chama que é vídeo curto, às 3 horas agora eu estou colocando, às 18 horas alguns dias tem algumas mensagens mais longas, e à noite sempre tem uma live ou uma oração, ou seja, no mínimo aí 3 conteúdos diários para você no canal. Então maratone aí nos mais de 4.000 vídeos que estão à sua disposição e mude a sua vida radicalmente. Tá bom? Então, meus amados, muito obrigado. Fique com Jesus. Amo vocês em Cristo. E até a próxima. E se você quiser se tornar membro do canal, clique aí no link embaixo. Aqui do lado onde está inscrever-se, tá ali, seja membro. E ali você vai ter outros benefícios e outros conteúdos mais direcionados. Tá bom, gente? Beijo no coração. Boa noite. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado.
Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.